Os irmãos podem tomar seus assentos. Glória a Deus. Agora que eu vi que o pastor Joel tem mais fé do que eu pensava. Já faz umas 2 semanas que eu recebi o comunicado pelo pastor Itamar, e a partir daquele momento eu dormi muito pouco. Eu acho que eu li isso aqui umas 10 vezes. E está muito gostoso. Cada vez que a gente lê, dá vontade de voltar a ler novamente, e a gente fica olhando e fica... É um estudo, meus irmãos, que pelo nervosismo eu ia acabar muito cedo. Mas aqui tem material que é 1, 2 horas para quem prega. O tempo seria muito pouco. Mas o Espírito Santo está aqui, amém? Eu queria ler o texto. Aqui é um estudo do número 730. E é muito propício esse estudo. Thanksgiving, tempo de gratidão e adoração. Quero agradecer ao pastor Joel pelo convite aqui fazer essa experiência. E eu acredito que ele tem orado bastante, o Espírito Santo tem colocado no coração dele para me transmitir esta palavra. Meus irmãos, e eu estava pensando que, pelo que Deus tem me dado, e pelo que quem eu sou, quem eu fui e quem eu sou a pessoa das mais ideais para falar sobre ação de graças, agradecer a Deus, a falar de Deus, porque esse Deus foi, é e ainda creio que será muito maravilhoso. Está sentindo falta da água já. Está chegando. Então, o nosso texto bíblico aqui é assim: bendiz, ó minha alma, Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte, que a tua mocidade se renova como a da águia. Glória a Deus. Eu fui buscar no dicionário, nesses momentos em que eu estava preocupado com essa administração desse tempo, falando para os irmãos desse estudo, sobre o significado de gratidão. Eu encontrei umas palavras que eu achei muito propícia para falar para os irmãos. O sentimento de gratidão consiste no reconhecimento que alguém praticou uma boa ação em favor de outra. Vou repetir, o sentimento de gratidão consiste no reconhecimento de que alguém praticou uma boa ação em favor de outra. Continuando. E é mais ou menos como uma sensação de dívida, de querer muito agradecer outra pessoa por algo com quem ela faz. Ainda continuando. Tanto quem realiza quanto ao quem recebe, fico feliz. Quando eu li isso aqui, li o salmista falando estes versículos, falando essas palavras nesse versículo,
bendize a minha alma ao Senhor, nós somos as pessoas, quando nós lemos quando eu li esse significado de gratidão, nós somos as pessoas que devemos mais gratidão ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiro, porque Ele perdoou os nossos pecados. Segundo, porque Ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação do século. Terceiro, porque Ele cuida de nós. Se passares pelas águas, estarei contigo, pelo fogo também. Eis que estou contigo todos os dias, basta que nós buscamos primeiramente o reino de Deus. O nosso comentarista, o pastor Reginaldo, aliás, eu passei a considerá-lo muito mais depois desta leitura, desse estudo que ele tem feito. E ele começa a introdução deste trabalho falando que neste ano que está apagada a luz, nós temos muitas razões e motivos para dar graças a Deus. Meus irmãos, os irmãos já perceberam que nós estamos no mês de novembro e falta quase só um mês para nós chegar em dezembro. Parece que foi ontem que nós começamos o ano. E eu fiz agora uma viagem que eu demorei 4 meses entre China e Brasil, e isso aí, o tempo não passou rápido. Para mim, o tempo voou. Né? E eu comecei a pensar nesse pensamento, como voa. Se para mim ele anda rápido assim, imagina o pastor Joel. Acho que ele já está no ano 2025. 2026 é a cabeça dele. Meus irmãos, e o pastor aqui, o pastor Reginaldo, ele agradece a Deus pela vida pela celebração do aniversário do nosso pastor José Huerto, que ele completou 90 anos. E ele só está conosco porque os irmãos oraram pelo nosso pastor. E com certeza Deus ouviu as orações da igreja para nós tê-lo, a alegria de tê-lo, nosso pastor, conosco nesses dias. Esteve no CONAD, esteve lá na Suíça. E o vigor, a saúde mental do nosso pastor é extraordinária. É só Deus para fazer aquilo depois de ficar 40 dias incubado, né, pela Covid. Só Deus para ter mantido o nosso pastor em dia. E isso aí é motivo de muita gratidão nossa, né? Muita gratidão nossa por este grande ato de Deus na vida do nosso pastor. E um dia aqui falei para ele: pastor, eu acredito que o senhor vai alcançar a volta de Jesus. Ele ficou alegre, porque ele parece que ele quer mesmo. Então, nós somos gratos a Deus. Achamos muito interessante nesta introdução o pastor fazer essa referência. E o pastor José Huerto tem sido um pai para mim. Por quê? Porque eu convivi com ele ali em São Paulo uns 3 anos, 4 anos, por aí. E ele foi de muita bênção para a minha vida. Ele teve fazendo um culto de ação de graça pelo nosso depósito, que a gente tem a nossa empresa ali no Brasil, que muita gente disse assim: olha, se ele for, você fotografa, porque ninguém vai acreditar. E ele foi. Graças a Deus. E nós fomos muito abençoados com a vida dele e sentimos a bênção, as mãos de Deus nas nossas vidas, pela intercessão
deste grande homem de Deus, que nós somos muito gratos por ele. Aí depois nós adquirimos um apartamento antes de vir para cá, lá em Tatuapé, e convidei ele para fazer o culto de ação de graça de novo, e não é que ele foi? Orou também por esse apartamento. E nós somos muito gratos a Deus por isso. Olha a bênção que Deus fez, pelo que Deus tem honrado, pelo que Deus tem ouvido as orações do nosso pastor, o pastor José Huerto, que aquele imóvel que nós compramos, antes de vir para cá, a gente alugou. O aluguel pagou ele. Pagou o valor do imóvel. E não era pequeno. O aluguel era um apartamento muito, muito bom. Aí aqui, esse ano mesmo, quando eu fui no Brasil, eu digo, eu vou pôr à venda, porque o Lula ganhou mesmo, e eu tinha falado que se o Lula ganhasse, eu ia começar a vender as coisas lá. Eu fui lá e vendi, e de imediato, foi o primeiro imóvel que eu vendi. Chegando lá, já vendi. E eu vejo gente lá que tem muita dificuldade de venda de imóveis. Até hoje, eu conheço, tem gente lá que colocou 3, 4 imóveis e está lá com os imóveis e não vê nenhum. Eu tinha mais outros 3 imóveis, e outros dois também foram vendidos, e mantive um aluguel, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e por Deus tenho honrado a oração do servo dele, o nosso pastor, que tem orado a nosso favor. Deus tem nos abençoado muito. Aí, depois, um dia, eu cheguei para ele e disse, pastor, eu estou indo para os Estados Unidos. Dizer, não faça isso, meu amigo. Você tem a tua empresa aqui, o que você vai fazer lá? Eu digo, pastor, Deus colocou no meu coração. Mas você vai congregar com o pastor Joel? Eu estou indo lá, porque eu nem conheço ele, mas estou indo lá por causa da igreja que nós temos lá. Ah, então vai, meu filho. Vai. Porque lá, porque lá é o lugar dos crentes esperar a volta de Jesus Cristo. E se eu puder, eu vou também. E aqui o nosso pastor recebeu com o coração aberto. Nós somos muito agradecidos por isso. Nós não temos palavra para agradecer. Aqui fomos muito abençoados. Se fosse dar testemunho de alguma coisa que aconteceu aqui, a gente não dava continuação nesse estudo. Mas eu agradeço também a vida do nosso pastor Joel por ter nos recebido aqui de coração aberto, ter nos abençoado, Deus ter usado ele para nos abençoar em muitos sentidos. O pastor aqui também agradece a Deus pela vida do pai dele, né? E os nossos pais, sendo bom ou não, nós devemos ser gratos, porque foi através dos nossos pais que nós estamos aqui hoje, né? Eu não tive a felicidade de ter um pai assim que trouxesse uma boa educação, mas o nosso Pai Celestial, acho que via a inteireza do coração da gente e leva a gente dirige a gente pelo caminho, não aquele caminho que a gente aprendeu dos nossos pais da terra, mas Pai Celestial. E Deus me deu a oportunidade, de 1981, aceitar a Cristo. Quando eu aceitei a Cristo, o meu pai mandou uma carta para mim, dizendo que quando eu casei muito novo, 15 anos, ele tinha perdido a metade. Agora eu aceitei a Cristo, mudei de religião, tinha perdido a outra metade. Se fosse possível, para me tirar o meu soro de novo fora, porque ele não tinha consideração, eu deu como filho, mas eu vi que aquilo era de ignorância, não passou nenhuma raiz de amargura no coração, nenhuma tristeza, nada. Eu voltei lá, e Jesus me abençoou muito quando eu voltei lá, porque tinha um sobrinho que nasceu, e ele nasceu com tumor no testículo. Eu disse assim, Jesus que eu aceitei, ele cura. Você aceita eu orar por ele? Aí diz ela assim, pode orar.
eu orei, e quando eu voltei lá, um ano depois, disseram, você soube o que houve com a criança que você orou? Eu digo, não. Nós levamos no médico, ele foi fazer outra cirurgia, só tinha uma cicatriz. Jesus curou. Aí o meu pai começou a contar, começou a contar isso aí para os amigos dele, e os amigos dele diziam assim, seu José, o senhor tem um santo lá dentro da sua casa. O meu pai, antes de morrer, ele mandou a minha irmã ligar para mim, que eu até então eu tinha informação de que ele estava boa, numa cirurgia que ele tinha feito, mas ele mandou uma oração, uma minha irmã dar o recado para mim, que ele não ia sair do hospital, mas que ele queria que eu fosse lá, que ele queria que eu orasse por ele, para ele aceitar Jesus como Salvador. E eu cheguei lá no domingo, orei. Na terça-feira ele partiu para o céu e nós conversando de Jesus do outro lado e ele dizendo assim, olha, ore também para os teus irmãos, para que nós todos estejamos, já que nós não fomos muito unidos aqui na terra, mas que nós possamos ser unidos nos céus. Então, por isso que eu digo, meus irmãos, que eu sou uma pessoa que do que mais deve gratidão a Deus, por onde eu tive e por onde Deus tem me colocado. Mas vamos continuar aqui e vamos ler um versículo, Lucas 17, 11 e 19. Então, aqui eu faço também as palavras do pastor Reginaldo, pastor. São as minhas palavras de agradecimento ao ministério por nós estar congregando com o senhor. E que Deus possa nos abençoar juntamente com os irmãos muito, enquanto Jesus não voltar. Lucas 17, 11, 19, diz assim, aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz, dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo, disse-lhes, ide e mostrai ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em voz alta, e caiu aos seus pés com o rosto em terra. Glória a Deus. Dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse, não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Esses 10 pessoas que estavam leprosos gritaram de longe, porque eles não podiam chegar muito perto de Jesus, né? Eles não podiam se aproximar, porque as suas vidas estavam cometidas de lepras. E pela lei de Moisés, eles não poderiam se aproximar das pessoas, tinham que ficar de longe. E por isso eles gritaram. E Jesus está pronto, mesmo a pessoa não podendo se aproximar dele por causa do pecado, mas a pessoa que grita e pede o socorro para Jesus, Jesus está pronto para ouvir. Glória a Deus. E aqui, ele ouviu e mandou eles ir ao sacerdote. Ele mandou ir para o sacerdote porque, quando ele mandou, ele já sabia que essas pessoas iam ser curadas. E eles foram curados, só que um só voltou para dar ação de graça pelo aquele grande acontecimento. 9 não. Mas esse que voltou, nós vimos que ele recebeu uma outra dádiva, a dádiva da salvação, que foi bem mais significante
do que a cura. Tem gente que fala comigo e diz assim, eu pergunto como é que ele pergunta como é que vai, eu falo que estou bom, e ele diz assim, a gente está com saúde, está bom. Eu digo, não. Essa é a oportunidade que eu tenho para falar de Jesus. Não. Eu posso estar doente, posso estar com problema, posso estar longe de Deus. A melhor coisa que se tem é nós ter Jesus no coração. Se nós tiver Jesus no coração e nós estiver doente, nós estamos alegres. Se nós morrermos, aí que vai ficar bom o negócio. Porque daí nós vamos encontrar com Jesus lá em cima, né? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esses dias eu estava falando do meu filho que está com saudade de Jesus. Mas como? O senhor nunca foi lá? Eu digo, mas eu tenho saudade. Então, esse que voltou por último aqui, ele que foi mais privilegiado, né? Dizendo assim. Porque ele recebeu a parte melhor, que foi a salvação da sua vida. Glória a Jesus. Tem uma parte, o pastor Ronaldo fala aqui que tem uma parte de um hino que até, quando eu li esse comentário, eu fui escutar esse hino, e esse hino é muito bonito mesmo. Tem uma parte de um hino de um poeta cristão, que ele acha muito bonito, e eu também achei, que faz duas perguntas para nós. Tente lembrar se alguma vez Jesus te abandonou. Depois que você aceitou Jesus, lembra se algum dia Jesus te abandonou. E quando eu li isso aqui, eu comecei a me lembrar, não tem momento. Se nós alguma vez passamos por aflição, por luta, é porque nós somos seres humanos, mas nós sabemos que Jesus está conosco. E se nós estivermos passando pela maior das aflições da vida, mas se nós se voltar para Jesus, Jesus não nos abandona. Porque é promessa dele. Ele diz que não, que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A parte desse hino diz assim, tente lembrar quantas vezes que ele já te levantou. Lembra? Quando a gente está passando por alguma lutinha, alguma coisa, alguma dificuldadezinha, alguma coisa assim, se nós começar a lembrar do que ele já fez por nós, e ser grato a Deus por aquilo que ele fez, e tirar os olhos daquele problemazinho que está tendo ali na frente, a gente vai se animar. Eu li um comentário aqui sobre a gratidão, isso aí é na ciência, que se nós formos gratos a Deus e aos homens e a todos os que faz alguma coisa de boa para a gente, o corpo libera uma toxina que nós passamos a sentir melhor, a sentir feliz, a sentir até cura de enfermidade. Hormônio. Então, os irmãos vejam que quão maravilhoso é nós ser grato a Deus. Nós temos gratidão pelo nosso Deus. Nós somos fiel a Ele. É impossível um ser humano, crente ou não, receber algo de Deus ou de homem e não mostrar gratidão, a não ser que este seja uma pessoa ingrata.
Os irmãos já perceberam como é que uma pessoa é ingrata? Ele não veja as coisas que ele recebe de bom, ele só, aquelas coisinhas pequenas que ele veja de ruim é motivo para ele só estar vivendo uma vida de reclamação, né? Mas a pessoa grata, não. A pessoa grata, ele é diferente. Eu estava lembrando de quando eu viajo no Brasil a serviço. Tem muitas pessoas que eles falam para mim assim, rapaz, você não tem tempo ruim para você. Você pode estar passando, pode estar caindo canivete aí, você está... Eu digo, o primeiro é que eu tenho Jesus na vida. E o segundo é que não adianta reclamar, você tem que trabalhar. Você tem que tocar o barco. O Silvio está sabendo de um caso que hoje era motivo de eu nem estar aqui. De eu estar aqui, talvez, falando desse estudo, pelo algo que eu tenho passado essa semana. Mas, irmão, sabe que, mediante esse estudo que eu estou aqui comentando, isso aí está até já assumindo. E hora para que tenha vida de sumir mesmo. Glória a Deus. É impossível... Bom, isso aqui eu já li. O nosso pastor, não sei se é o pastor Joel, se é o pastor José Huerto, que fala essa palavra. Nosso pastor sempre cita a frase do doutor Ulisses Guimarães, o benefício é a véspera da ingratidão. Pastor Joel? E realmente, né? Quando você nunca é ingrato por uma coisa que você não recebe, assim como você é grato por aquilo que você recebe, né? Mas os irmãos viram aquele caso do leproso? Eles receberam o benefício, mas considerado como a véspera de ingratidão, porque 9 não voltaram, somente 1. Todos nós, acredito que também estávamos nessas condições, não em pecado na carne, mas nós éramos leprosos do pecado. E como nós temos sido como nós temos demonstrado a nossa gratidão a Deus? Será que é igual àquele 1 que voltou? Ou aqueles 9 que nem sequer não voltaram e ficaram no esquecimento? Que nós possamos meditar nesta noite e termos esse cuidado. Eu tenho uma coisa que, na minha oração, eu não costumo dizer que amo a Deus. Eu costumo dizer, Senhor, o que eu amo ao Senhor é muito pouco daquilo que o Senhor merece. Então, Espírito Santo, ajuda a amar mais o Senhor. Eu preciso amar mais o Senhor, eu preciso adorar mais, eu preciso ter uma intimidade com o Senhor maior. Então, talvez eu quero, mas às vezes não consigo. Mas o Espírito Santo ajuda a nós chegar nesse momento. Hoje, nesse dia bem dificultoso para mim, eu dobrei o joelho aí, comecei a falar com Deus, comecei a chorar. O Espírito Santo começou a alegrar o meu coração. E isso é tudo, né? Isso é muito gostoso. Com isso, eu tenho aprendido ao longo deste ano, servindo ao Senhor nosso Deus, que, mesmo quando passamos pela prova, nós não podemos esquecer, para lembrá-la de que Deus estava conosco e nos livrou dela. As provas que nós passamos não é para ficar também no esquecimento. É para nós lembrá-la, porque mais na frente nós vamos... Deus já nos deu esse livramento e vai nos dar de novo, né? Então,
que não façamos igual o irmão Ronaldo fez aqui no ano 2009, né? Que ele disse que pediu para tirar uns acontecimentos da memória dele. Aí o Espírito Santo repreendeu logo em seguida, dizendo: você vai lembrar de um dia que você não posso, porque você vai lembrar que eu te ajudei e você vai precisar se ajudar de novo ou dar esse testemunho para outros. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Foi uma repressão maravilhosa, já que se vão 15 anos e aqui tem ajudado o Senhor nosso Deus, fala o pastor Reginaldo, e nós também, e essas também são as nossas palavras, né? Até aqui nos tem ajudado o Senhor. A gratidão gerada por meio de algumas ações importantes que acontecem. A gratidão é ver, a ingratidão é cega. A primeira característica da ingratidão é a cegueira, pois as pessoas ingratas não conseguem perceber o que recebe de bom e só vê o que é ruim. É aquilo que já tenho comentado. Pode receber um grande benefício e não enxergar, mas ver um pequeno defeitinho. Como se eu ganhasse um carro novo e só reparasse em um arranhão que ele tivesse. Uma pessoa grata percebe qualquer gesto, mesmo bom dia, e por isso agradece. Glória a Deus. Eu percebi que nós demos pouco bom dia, né? Quando estamos andando aí, nós precisamos dar mais bom dia. Apesar que parece que os americanos não gostam muito, né? Eles quase nem respondem. A minha esposa diz que sempre quando eu cheguei, good morning, a pessoa não responde nada. Eu disse, você não sabe que eles não respondem. Mas eu odeio, fiz a minha parte. Né? O problema dele não responder é dele. Os 9 leprosos ingratos não olharam para Jesus, nem viram, só queriam ser curados. O único leproso grato olhou para Jesus, viu as suas chagas, antes e depois que foi curado. Por isso tinha gratidão. E por ele ter a gratidão, ele recebeu a melhor parte, né? Salvação da sua alma, graças a Deus. É isso também que cada um de nós aqui recebeu, salvação das nossas vidas, que é melhor do que uma cura, é melhor do que um carro com arranhão, com arranhão ou sem arranhão, né? É melhor do que uma Mercedes, é melhor do que uma BMW. Você tem visto as coisas boas que as pessoas fazem ou somente ruins? Eu, olhando isso aqui, eu comecei a lembrar e a lembrá-lo de um amigo que eu tenho lá em Joinville, onde tenho aceitado a Cristo como meu Salvador. Essa pessoa, desde que eu aceitei Jesus, ele me abraçou assim de tal forma, um alemão, toca gaita, sanfona, que ele, durante todos os tempos, ele nunca tem me abandonado. E eu comecei a lembrá-lo e agradecer a Deus pela vida dele. E quando eu saí da cidade que eu aceitei Jesus, que foi lá em Joinville, de lá eu fui para o Ceará, pegar a benção do pastor José Huerto. E ele foi lá, apareceu lá, de ônibus, foi lá de ônibus. E eu morei em 6 cidades depois eu voltei para o estado de São Paulo, Santa Catarina, Ceará, interior de São Paulo. 6 cidades do interior de São Paulo, ele me visitou. Agora eu cheguei para ele e disse assim, meu irmão, estou morando nos Estados Unidos. Ele agora ficou difícil. Eu digo, então vai o seguinte, você prepara o teu passaporte e o teu visto, o resto deixa comigo. É uma pessoa que a gente tem que ser grata, né, por ele, por tudo que ele tem feito. Outra característica da ingratidão é o esquecimento. Talvez o novo leproso ingrato tenha se esquecido... aqui eu já leio, né? A mente da pessoa ingrata não consegue se lembrar porque está sempre ocupado pensando em si mesmo. É o egocentrismo.
e só quer mais. Já a pessoa grata se lembra, mesmo que a própria pessoa que o ajudou já tenha se esquecido do bem que lhe fez. Talvez a pessoa nem está sabendo, né? Nem esqueceu já que fez alguma. Oi, rapaz, você fez aquele bem para mim, eu nem lembrava mais. Mas faz bem, né? Você se lembra de algo bom que alguém lhe tenha feito, mesmo que seja pouco? Procure lembrar de algum fato para agradecer. Tenho contado esse caso do meu amigo, né? A gratidão é falar, a ingratidão é calar. O ingrato se cala diante do que recebe de bom. Abre a boca bem alto para pedir e muito mais para reclamar se faltar alguma coisa, mas a pessoa grata não fica em silêncio, mas diz muito obrigado por qualquer coisa que recebe. Graças a Deus. O nove leproso ingrato chegaram gritando, pedindo para ser curado, mas depois não falaram mais nada. O único leproso grato voltou, dando glória a Deus em alta voz, né? E lembrando, foi privilegiado e recebeu a salvação. Não adianta apenas lembrar que recebeu de bom, é preciso também expressar para que a pessoa saiba. Você tem falado gratidão, palavra de gratidão, tem que ser calado? Uma palavra de gratidão para o pastor João aí, para ele se acordar um pouquinho. Fuso horário dele, para ver se a adrenalina. Eu estava almoçando uma vez com ele no restaurante, aí diz ele, irmão Rondinei, como é que está a sua documentação? Eu digo, pastor, só Deus. O senhor lembra? Só Deus na causa. Eu já tenho visto de tudo está não dá certo, tudo está dando errado. E pensa em fazer aquele investimento aí de 1 milhão de euros. Mas não tenho, só penso. Aí diz ele assim, você aceita? Você aceita eu te ajudar? Eu digo, ô pastor, que pedido. Como que eu não vou aceitar? Meus irmãos, se dentro de 1 ano, mais ou menos, depois disso, eu estava com o green card na mão. Então, pastor Joel, Deus, eu sei que o senhor está dizendo que a honra é para ele, mas Deus lhe usou, então, meus agradecimentos, que Deus lhe usou para esse grande milagre na minha vida, foi através do Senhor sendo usado por Deus. Não é? Então, meus sinceros agradecimentos. Deus é maravilhoso. E para... Oh, já está quase terminando, é isso? Nossa, tem muita coisa. Pastor, eu tenho que fazer esse agradecimento a Deus. Seria ingrato da minha parte a Deus se eu não fizesse esse agradecimento, também porque Deus tem me feito agora recentemente na minha vida. Ontem nós fomos ver a casa lá, já vai ser entregue. Então, nós chegamos aqui, adquirimos uma casa, e agora a esposa teve a coragem de ir num condomínio aí, que, olha, que mansão, né? Mamãe viveu, né? Através da instrumentalidade, e também damos graças a ele, demos graças ao irmão Silmo, à irmã Cirlei, que incentivou a minha esposa. A única coisa que eu fiz lá, o que é que foi, irmã Cirlei? Assinar. Não, cheque não, contrato. Deus nos deu aí uma nova residência, e se Deus nos permitir, em dezembro, a gente já vai estar nela. Isso aqui é bênção de Deus. E eu sou grato a Deus. E também, aproveitando esse momento, grato ao irmão Silmo, à irmã Cirlei, que tem sido um canal de bênção para nos ajudar nessa grande dádiva que nós temos recebido. Considere alguns motivos de gratidão do servo de Deus. Que tipo de gratidão
nós devemos considerar? Primeiro, nós temos que considerar bênçãos terrenas. Esse caso que eu estou falando aí, dessas bênçãos que eu tenho recebido, é as coisas que a gente tem que considerar que Deus nos deu. Quando os discípulos perguntaram para Jesus, Jesus, o que nós vamos ganhar aqui? O que nós vamos ganhar, já que nós temos deixado nossos pais, nossos serviços, nossos afazeres e te seguimos? Vocês vão ganhar 100 vezes aqui na terra e, além disso, a vida eterna. Meus irmãos, eu tomei posse dessas 100 vezes aí, não é pouca coisa. Eu acho que eu não peguei nenhum ainda, tem 90 para pegar. E eu lhe incentivo a ter essa fé e trabalhar desse jeito com Deus, porque Deus, se Ele prometeu, Ele vai te dar. Se você crer, se você trabalhar. Né? Mas, meus irmãos, essa aqui não é o principal. E eu tenho me preocupado muito com isso. O principal são as coisas que estão por vir, realmente, as coisas celestiais. Essas nós temos que cuidar, zelar, cuidar, agradecer a Deus, não negligenciar e ser grato ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, desculpe se eu não atendi a expectativa, mas eu quero dizer para os irmãos que eu estou muito grato a Deus por essa oportunidade, o nosso pastor. Em nome de Jesus, amém.